Olá, gente, tudo bem com vocês? Aqui é a professora Nádia e hoje vamos falar sobre números cardinais e ordinais, atendendo aí alguns pedidos. E se você curte minhas aulas, deixe seu like, se inscreva no nosso canal e ative o sininho para receber as notificações toda vez que eu gravar um vídeo. Então, falando dos números cardinais, esses números, eles nos indicam uma quantidade e nos permitem contar. Então, por exemplo, se eu tenho aqui um conjuntinho com esses elementos aqui, vamos contar 1, 2, 3, 4. Eu escrevi aqui, né, 4 e escrevi aqui o número. Então, esse aqui é um numeral cardinal, porque ele indica quantidade, ele me permite contar, ok? Eu trouxe aqui um outro exemplo. Veja. Vamos contar aqui quantos balões nós temos aqui. Nem falei, né? Mas todo mundo sabe que aqueles elementos são triângulos, né, pessoal? Eu não falei o nome do elemento, não é? Triângulos. E aqui são balõezinhos, não é? Tá uns balõezinhos assim, um pouquinho diferentes, né? Que eu não sou muito boa no desenho. Mas vamos contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Temos 8 balões. Então, também é um numeral cardinal. Por quê? Porque ele me permite contar, ele indica quantidade. Ok? E os números ordinais, professora? Os números ordinais são aqueles que indicam ordem, posição e lugar. Então, eu trouxe aqui um desenhozinho representando um pódio. Por exemplo, as pessoas participaram de uma maratona, de uma corrida. E aí está lá o pódio, para a gente ver quem chegou em primeiro lugar, quem chegou em segundo lugar e quem chegou em terceiro lugar. E as pessoas recebem a sua premiação de acordo com a posição que vão ocupar lá no pódio. Então, aqui são números ordinais, ok, pessoal? Tem aqui outras formas de usar os números ordinais, não é? Onde eles são empregados. Eu vou ler aqui para vocês e depois a gente lê aqui alguns números ordinais que eu trouxe por extenso. Os números ordinais são empregados para designar o primeiro dia de cada mês. Por exemplo, quando dizemos assim, 1º de abril, 1º de maio, são indicados para usar numeração de artigos de leis até 9. Por exemplo, artigo 2º, artigo 8º, artigo 1º, a série de reis ou papas. Por exemplo, Paulo VI, Dom Pedro I, também em séculos, século IV, em capítulos até 10. Vamos ler os números por extenso aqui, tá bom? Os números ordinais. Então, vamos lá. Não estão todos aqui, só alguns, tá, pessoal? 1º, 2º, 3º, 4º, 5º, 6º, 7º, 8º, 9º, 10º. Aí do 10º eu pulei para o 20º. Não é? Eu não segui 11º, 12º, mas como seria, professora, escrever 11º? Eu escreveria da seguinte forma, deixa eu mostrar aqui para vocês. Olha, 11º, ok? 11º. Ele sem essa bolinha, a gente lê 11, não é, pessoal? Então, seria, ele sem a bolinha, ele é 11. Quando a gente coloca essa bolinha e esse tracinho, ele passa a ser um número ordinal. Então, a gente lê 11º, ok? E se fosse um 2, professor, aqui, 12º, e assim por diante. Então, continuando aqui, 20º, 30º, 40º, 50º, 60º, 70º, 80º, 90º,
ok? Aí aqui eu já pulei para o centésimo. Aí veja só, duocentésimo, trecentésimo, quadringentésimo, quingentésimo, sexcentésimo, septingentésimo. São os nomezinhos assim, um pouquinho complicado, não é, para falar. Às vezes dá até um trava-língua, não é? Mas aí a gente segue. Octingentésimo, nongentésimo, milésimo, milionésimo e bilionésimo. Ah, professora, mas e se eu tiver um número grande, como é que eu vou escrever esse número? Por exemplo, se eu tivesse o número aqui 352, como seria ele em ordinal? Né? Como é que eu ia escrever 352 em número ordinal? Seria, como é o 300? Aí a gente olha lá, o trecentésimo e esse aqui, não é? Que seria o 50, não é? Quinquagésimo e esse aqui, segundo. Trecentésimo, quinquagésimo, segundo. Fica um nome bem grande. Então, você vai vendo dessa forma que eu lhe mostrei aqui. Você vai lendo de um por um e vai escrevendo por extenso. Ah, professora, e se fosse um número maior ainda? Por exemplo, 1910, não é? Em número ordinal. Lembrando que o número ordinal tem que botar a bolinha e o tracinho. Então, seria o 1000, como é? Milésimo, né? Milésimo, nongentésimo, décimo. Ok? Então, eu vou deixar uma atividade na descrição do vídeo que vocês podem imprimir e praticar, tá bom? Siga-nos lá no Instagram também, que tem muitas dicas legais para vocês de português. Tchau e até o próximo vídeo.